Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 288. Depois de muito tempo tentando gravar com meu amigo Gustavo Herder de novo, aconteceu. Tava pensando, um dia desses, a gente se viu de novo pessoalmente, né, presencialmente, a gravação, a segunda gravação não tinha saído, ou seja, a gente já se viu mais uma vez e a gravação ainda não tinha saído. Para quem não sabe, eu e o Gustavo tentamos marcar algumas vezes para gravar e não conseguia. O nosso horário também não bate, embora a gente trabalhe na mesma empresa, no mesmo setor, mas trabalhamos em horários opostos, né? Então, eu e o Gustavo também tem outro trampo. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas, meu amigo, obrigado, brincadeiras à parte, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado por estar aqui. E para quem não te conhece, né? Para quem não sabe que Gustavo é esse, se apresente. Pô, mano, valeu. Demorou, mas chegou a hora. Mas, caraca, mano, valeu. Eu que agradeço aí ao convite, apesar das enrolações aí, né, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora a gente pegou um dia certinho. E é isso, cara, eu sou o Gustavo, trabalho com o meu parceiro Joe aí há um bom tempo no Evo. E, além disso, sou tatuador. Nossa, quando a gente fez a primeira conversa, tava como aprendiz ainda em outro estúdio. Uhum. E agora eu tô tatuador fixo num estúdio que eu fui convidado aqui em São Paulo. Mas é isso, pô. Tenho 26 anos, moro em São Paulo, capital. Torço muito pro São Paulo. É o único time que eu gosto de ver, de assistir. É isso, cara. Não sei o que eu posso falar. Tô tatuando há 4 anos. Vou migrar 100%, né, pro mundo da tatu, mas enquanto... o financeiro ainda não bate, né? Eu tô nessa mesclagem do CLT e a tatuagem. Mano, a gente tinha trocado essa ideia, inclusive a gente trocou essa ideia até lá na imersão, né? Que a gente foi junto lá pra Bragança. A gente falou sobre isso, né? O lance da CLT e de viver disso. E é interessante porque tatuagem, mano, é um bagulho que, assim, leigo, tá? Quem tá perguntando é alguém que não tem nenhuma tatuagem no corpo, enfim, que não conhece nada de tatuagem, mas assim, é considerado uma arte, tipo, tatuagem? Se no meio, tipo, é um bagulho artístico, né? A tatuagem tem o lance da tatu artística e tem o lance da tatuagem em si, tá ligado? Tipo, o tatuador artístico e a tatuagem. Que nem, por exemplo, a pessoa quer fazer um símbolo do infinito ou quer fazer um nome ali com uma escritura. Eu não considero isso que é uma arte, tá ligado? Isso eu considero uma tatuagem, que a pessoa tá reproduzindo o que o cliente quer, né, no corpo. Não é uma tatuagem artisticamente falando. Agora, uma tatuagem, diferença de uma tatuagem artística é um lance de você criar um desenho que se encaixa no corpo da pessoa, faça alguns ali, sabe? A pessoa manda um desenho e você não vai reproduzir aquele desenho, você vai criar uma parada no corpo. Então, acho que todo lance criar uma parada, eu acho que vem do lance artístico, né? Você fazer uma criação ali, né? Então, tem essa diferença, né? Tem muita gente que é tatuador, tatuagem mesmo, reproduz o que a pessoa pede, 100% ali, e o tatuador artístico, tá ligado? Já entrando nessa parada, mano, é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu tô tentando... O processo que eu tô fazendo é virar um tatuador artístico mesmo, sabe? De criar uma parada única pra pessoa. Lógico, vou fazer também as reproduções, a tatuagem normal, mas o lance que eu quero fazer e eu quero seguir é uma parada de criar um negócio único ali pra pessoa, tá ligado? Mas é um processo, mano, tipo... Tô fazendo aula de desenho, porque eu comecei na tatuagem, depois eu comecei a fazer aula de desenho, e é muita coisa, mano, é muita coisa que é o universo que você entra ali, tá ligado? É interessante. Eu entrei nesse assunto porque eu tenho uma amiga, né, que é a Hilary Corino, um abraço pra ela, que ela é maquiadora, né? E ela falou que na maquiagem estuda diâmetro do rosto, tá ligado? Estuda iluminação, tudo um bagulho, que é uma arte, né? Fazer, porque a gente banaliza um pouco isso, né? Aí, pô, a gente banaliza até artes maiores, né? Tipo, música, por exemplo, que é uma arte, a gente acha que o cara tá tocando só por diversão, ele tá tocando pra ganhar o pão, né? Dança, por exemplo, artes que são mais escanteadas. Teatro mesmo, né? Tipo, é uma arte que as pessoas não dão muito valor, né? Quantas vezes a gente já foi num teatro, por exemplo, pra assistir uma peça, tá ligado? Só que a arte da tatuagem, ela entrega um valor agregado, um serviço, né? Um valor agregado, né? Não que as outras artes também não façam isso, porque, tipo, a música, o cara tá entregando o serviço dele ali, a música, né? O DJ, o cantor, o sertanejo, a banda de pagode, enfim, qualquer que seja o músico, a dança a mesma coisa, tá entregando um entretenimento. E fica também esse lance da dualidade, né,
o meu tempo que eu poderia estar trabalhando como tatuagem, eu tenho que trabalhar no CLT. E eu fico me questionando isso também, porque assim, eu estaria mentindo se eu falasse pra você que eu não queria viver integralmente de podcast e escrever livro. Queria muito, mas isso é praticamente impossível, velho, no estado que eu moro e no país que eu vivo. Não é tão impossível pra tatuador, né? Como é que você enxerga essa dualidade, mano? Cara, não, é bem interessante o que você tá perguntando, porque, tipo assim, eu acho que toda criação tem uma arte ali, sabe? E aí, que nem você perguntou, você falou de ter o processo, né, de você criar ali, enfim, de você criar uma parada que a galera não consegue viver da arte, né? Que nem, por exemplo, não tem a arte, né? A arte tem quantas pessoas que trabalham com teatro, tá ligado? Ganha dinheiro com isso. É muito pouco. Eu acho que é cultural mesmo, sabe? Não é, a gente não tem muito esse lance. A pessoa já corta, tem muita. Não tem aquele lance de aprender mesmo, sabe? Tipo, na escola não tem muito o olhar naquilo, sabe? Na filosofia, na arte, prioridade mesmo, sabe? Então a galera tem muita gente que é talentosa e não consegue viver daquilo 100%, né? E eu tô tentando, mano. Tipo, pra mim tá bem um processo bem lento, assim, nesse lance da dualidade, né? Da tatu e o CLT. Eu sei como eu me considero assim, uma pessoa muito, tipo, pé no chão, tá ligado? Então, tipo, eu não posso queimar o barco e 100% pra tatu, tá ligado? Ainda não dá. Eu tenho que ter uma agenda, tem que ter um negócio, sabe, mais estruturado ainda, ter uma bagagem. E até isso leva tempo. Eu poder pouco de chegar e falar, mano, beleza, vou largar o CLT e vou viver da tatu. Só que, cara, não dá, mano. Não tem como ainda, sabe? É um processo muito demorado, ainda mais pra esse lance de querer criar uma parada artística. Então ainda tô descobrindo o que é a tatuagem que eu quero 100%, sabe? Ainda tem muita coisa que eu tô estudando. E além disso, mano, tipo, em São Paulo, né? Em São Paulo tem muitos estúdios, tem muitos tatuadores e muita procura, né, da tatuagem. Por um lado é muito bom, e por outro lado também é ruim no sentido de você dar valor ao seu trampo, tá ligado? Uma parada que você tem pro seu estudo e até muita gente não valoriza aquilo, prefere fazer uma tatuagem que seja uma comercial mesmo, sabe? Então tem também essa demora do lance da tatuagem artística. Mas, cara, eu tô lidando com isso muito bem, sabe? Tipo, muito tranquilo. No começo eu falava, caraca, qual vai ser o momento certo de daqui 2 anos, daqui 3 anos eu vou sair e ir direto pra tatu. Cara, eu tinha muito isso no começo, sabe? Agora eu deixo muito lidar um dia de cada vez, sabe? Tipo, beleza, eu tenho quantos clientes agora? Eu tenho esse, eu vou me dedicar. Com esses clientes eu vou fazer uma parada legal e vai vir mais cliente, então eu tô bem, assim, tipo, preocupado mais na próxima tatu do que preocupado daqui 2 anos, tá ligado? Mais no momento presente. Então, isso me deixa mais tranquilo, porque eu posso cobrar um valor, graças ao meu trampo CLT, eu posso cobrar um valor e a pessoa fala, putz, eu quero mais barato. Eu falo, não, esse é o valor, tá ligado? Tipo, esse é o meu preço. Não fico muito refém do cliente, sabe? Tem muitos amigos tatuadores que infelizmente ficam porque precisam da tatuagem pra ganhar o pão, tá ligado? 100%. E às vezes o cara tá sem trampo e fala, caraca, vou fazer um trampo aqui, mano. A pessoa passou esse preço, vou fazer porque, mano, eu preciso disso. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho meu CLT que me dá essa segurança. Então, é um processo, tá ligado? Antes eu ficava muito em conflito com essa questão da dualidade, mas hoje eu fico mais tranquilo. Beleza, vai ser um momento, não sei qual vai ser o momento, pode ser daqui X anos, sei lá, mas eu tô focado mais na próxima tatuagem, tá ligado? Eu ficava preocupado com isso. Caraca, daqui 5 anos eu saio? Será que eu saio daqui 10 anos? Não. Eu deixo uma parada. A gente fala também, né, mano? Tem muitos benefícios, tá ligado? Tem muita coisa, mano. Então, tipo, não dá pra largar assim tão fácil, sabe? Pelo menos a minha personalidade não permite. Eu tenho amigos que largaram um trampo, trabalhava em shopping, trabalhava como vendedor, e assim, largaram, foram direto pra tatu e deram super certo, sabe? Só que eu não consigo fazer, sabe? Eu não consigo ainda queimar o barco, tá ligado? De sair da tatu do CLT e ir direto pra tatu, assim. Então eu tô nesse processo, sabe? Tipo, um processo mais devagar, né? Porque, querendo ou não, são 9 horas do meu tempo dedicado ao CLT e o restante que eu penso na tatu e final de semana. Então é um processo mais lento, mas, querendo ou não, pra mim é um processo mais seguro, sabe? Então eu não posso meter esse louco, tá ligado?
Mano, inclusive eu senti isso, velho, de você, né? A gente trocou uma ideia rápida ali na imersão, eu senti que você tá mais leve em relação a isso. Que eu acho que é o melhor caminho também, né, mano? Tipo, não. Porque a ansiedade fode com tudo, né? A ansiedade é você viver no futuro, tá ligado? E não tem como viver no futuro, né? É impossível. Só tem como viver o presente ou agora. E aí, você vivendo hoje, vivendo o que dá pra fazer agora, e experimentando o que você tá vivendo agora. E você comentou um bagulho sobre a gente não é ensinado, e é uma das coisas que me pega no modelo de ensino brasileiro, mano. A gente perde muito tempo, mano, na escola com coisas que a gente não agrega em nada na nossa vida, tá ligado? Tipo, o ensino médio deveria ser todo de alternativo, tá ligado? Você pega as disciplinas principais, português e matemática, né? E outras disciplinas que tem a ver com o que você quer, e a outra parte é na prática daquilo que você quer. Por exemplo, se você tivesse tido uma aula de desenho no ensino médio todo, já estava muito mais avançado pra ser tatuador, tá ligado? Sim. O cara quer ser jogador de futebol. Pra que o cara vai estudar, sei lá, religião, tá ligado? Sociologia. Mano, eu sempre ficava pensando, falar, caraca, mano, por que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, mano? Pra quê, velho? Tipo... Pois é. A gente nem entende, na verdade, né, pô? A gente não consegue nem entender aquela merda, quanto mais aplicar. Mas, mano, eu penso exatamente isso, mano. Tipo, a gente já não tem esse valor, tá ligado? Tipo, não dão esse valor pra exatamente pra isso. Pra filosofia, da arte, né? Do teatro, de escrever um livro. Mano, é muito difícil, sabe? Tipo, e aí, por esse motivo, ainda mais é mais difícil ainda no Brasil, porque não é valorizado, tá ligado? Tipo, exato. Vejo muito esse lance, tipo, a galera não dá o valor pra área mesmo de que eu tenho uma amiga que faz sabe? E eu acho muito foda. E a galera não dá tanto valor ali porque ela quer criar uma parada diferente, sabe? E a galera, esse é o preço aqui e pronto, sabe? E na área da tatu também tem isso. Tipo, já dá um valor ali, ó, beleza, é isso aqui, esse é o valor. Eu cobrei, né? Eu converso com a pessoa, cobro um valor, eu chego num consenso ali de um valor, e a pessoa desvaloriza, sabe? Tipo, tem esse lance de desvalorizar, sabe? E isso me pega muito. Pô, mano, eu tô criando tempo. Eu tô dedicando, não é só pegar uma arte ali e colar no seu corpo. Não, mano, eu quero criar um negócio que seja único pra você, tá ligado? E aí não pensa nessa questão do valor mesmo ali que você se dedica. E aí eu acho que vem muito desse lance de culturalmente, né? Que não dão aquele valor mesmo, sabe? Pra pessoa que tá ali se matando, estudando e tal. Mas, tipo, lógico, não tô generalizando, né? Tem gente que chega e fala, mano, achei legal, só que eu não tô com valor agora. Eu falo, beleza. A gente pode fazer, né, negociar de uma outra forma, enfim. Tem várias dá pra lidar, sabe? Mas é foda, mano. A gente não tem educação financeira, a gente também não tem educação pra lidar com o que é diferente. Por exemplo, o que é incentivado pro adolescente, pra criança e pro adolescente? É ser advogado ou doutor, médico, né? São profissões que dão dinheiro, ou engenheiro, qualquer coisa, mano. Fora disso aí, o cara já vão te olhar torto. Por exemplo, tipo, o cara quer ser filósofo. Não, filósofo não dá dinheiro. O cara quer. Pô, eu lembro até hoje da minha avó, mano, quando eu era criança, ela perguntou o que eu queria ser. Eu falei que eu queria ser cantor, por causa do meu pai, né? Meu pai era cantor. E minha avó, não, mas cantor não dá dinheiro. Eu falei, porra, mas a gente vai viver baseado no que dá dinheiro ou no que dá prazer pra gente, pô? Porque no que dá dinheiro tem um monte de coisa que dá dinheiro aí que é paia, tá ligado? Tipo, hoje em dia, dá dinheiro divulgar tigrinho, tá ligado? Divulgar bet. E aí? Dá dinheiro, por exemplo, abrir um privacy. Dá dinheiro, e aí? Se for pra base do que dá dinheiro, mano, muita coisa que não é legal, legal não no sentido de que não seja legalizado, mas legal no sentido de que não é positivo pra vida de todo mundo, tá ligado? Pode ser legal abrir um privacy pra um público, pode ser legal também divulgar bet pra um público, mas e pra mim, que não sou contra essas coisas? Vou ficar com o quê? Não quero ser advogado também, não quero ser juiz, não quero ser doutor, não quero ser nada. Eu quero gravar podcast, gravar conteúdo com os outros na rua. E aí? Posso não fazer isso, tá ligado? E isso acaba que levando essa galera pra esse rumo, tá ligado? Tipo, e dando também uma hierarquização do saber. Tipo assim, o Gustavo é tatuador, então logo ele é menos inteligente, ou ele tem menos direito a ter certas coisas do que eu, que sou juiz, promotor, por exemplo, tá ligado? Então o Gustavo vai frequentar lugares que eu
que o juiz não vai frequentar. O que eu acho totalmente problemático isso, mano, tá ligado? A gente separa as pessoas por vários tipos de níveis, tá ligado? A gente tenta segregar as pessoas em vários tipos de ocasião. É muito louco parar pra pensar nisso, porque tem muita... Acho que a gente tem esse lance de... Não sei como surgiu isso, mas o lance de separar grupos, né? Tipo, beleza, a sociedade separa, tipo, quem é médico, quem é advogado, é aquela bolha ali. E aí, quem é artista, quem quer viver disso é uma outra bolha e é mais marginalizada, mais assim, sabe, alternativo. Só que, mano, é tudo uma parada só, tá ligado? Tipo, tudo tá integrado. O que eu vejo de gente que, mano, tatuador que já tatuou muitos médicos, muitos advogados, tá ligado? E, tipo, galera que realmente admira, que curte. Eu tenho um cliente mesmo que é doutor, tá ligado? E o cara é advogado. E o cara faz tatuagem. Tipo, o cara tem tatuagem no corpo, tá ligado? E, tipo, a galera quer muito separar, né, os potes, que é muito esse lance, né, tipo, de cada um tem uma bolha, sabe? Não é isso, mano. Tudo faz parte de uma parada só, tá ligado? A gente tem que entender isso, né, mano? Quando a gente não entender isso, e isso afeta outras coisas também, tipo a política, né? Pô, a gente não entende que a gente é parte de um todo, tá ligado? A gente acha que o político que a gente vai votar vai governar só pra gente. Não é, mano. Ele vai governar pra todo mundo, tá ligado? Quer você aceite ou não. Quer você goste ou não do político que foi eleito, tá ligado? Isso é democracia, pô. Tá ligado? Aí a partir do momento que a gente estabelece que não, vai ganhar quem eu quero que ganhe, porque sim. E aí eu tiro o direito de outra galera que pensa diferente de mim, tá ligado? Eu tiro... E esse era o meu problema com a educação, mano. Tipo assim, eu era um cara que eu sou um cara que eu gosto de saber das coisas, né? Eu gosto de ter conhecimento, mas o processo de aprender me irrita um pouco, tá ligado? Então, tipo assim, ir para a escola e tipo, hoje a gente vai estudar geografia, relevo. Aí tá, na outra aula, relevo de novo. Aí na outra aula, rochas. Aí, sabe, tipo, e assim, era um monte de texto no quadro, mano. Ninguém, tipo, não tinha uma interação, tá ligado? Não tinha vamos abrir conversa aqui pro pessoal trocar ideia sobre relevo. Porra, pra deixar a aula mais dinâmica, tá ligado? Pra, tipo, aproximar. E por exemplo, a gente que é do Acre, mano, a gente tem uma floresta enorme pra explorar. A gente tem muitas coisas aqui boas pra explorar, pra conhecer perto da gente, tá ligado? E a gente não vê, mano, ninguém explorando isso, tá ligado? A gente não vê ninguém. Muito pelo contrário, fica distanciando, tá ligado? Eu acho que esse lance é mais uma questão da forma que tá passando o ensino do que o ensino em si, tá ligado? Tipo, acho que, pô, mano, os caras ganham mal também, né, mano? O professor é foda. O cara não vai se matar pra poder dar uma aula boa. Exato, e aquele é o lance do não é valorizado, tá ligado? Tipo, porra, mano, por que não chega e fala, beleza, a gente vai falar sobre relevo. Vamos levar a galera tudo pra um espaço ali, explicar um relevo. Ou na prática, né? Sabe, deixar uma parada mais interessante, tá ligado? Uma aula de história. Pô, coloca um vídeo no YouTube, coloca um vídeo rapidão no YouTube e coloca umas imagens também. Não, só taca texto ali. A forma de ensino, esse é o lance, sabe? E eu também concordo com você, porque, tipo, pô, educação financeira, mano, é uma parada mais importante que precisa, mano. Tipo, eu tenho educação financeira, mano, acho que faz 2 anos, 3 anos, tipo, aprendendo mesmo, sabe? Estudando mesmo, mano. Porque, tipo, na escola eu não aprendi isso, na faculdade que eu fiz a faculdade, eu não aprendi isso, tá ligado? Tipo, lógico. Mas, assim, sabe, é o lance básico, mano. Tipo, pô, administração financeira, tá ligado? Porra, mano, psicologia, tá ligado? E, tipo, acho que seria a escola ter um psicólogo, tá ligado? Tipo, pras crianças. Porra, mano, tipo, tem o lance da estrutura, sabe? O lance, e aí a pessoa chega e fala, pô, você quer viver de arte, mano, no Brasil, tá ligado? Que não dá valor nenhum, aí é loucura. Pois é. Tá ligado? Tipo, desanima muito, né, mano? É desanimador, mano. É por isso que fazer esse lance. Que nem você tá correndo atrás da parada, pô, meu sonho é viver de podcast, das minhas paradas de criar meus livros e tal. O meu sonho é viver da minha tatu, da minha arte. Mas, mano, enquanto não chega nesse momento, que vai chegar, é o lance, mano. Pensar conforme a música, tá ligado? Tipo, beleza, vamos fazer o nosso trampo, o nosso corre, que é o que ainda dá mais a renda, e aos poucos vamos criando uma parada ali, tá ligado? Porque eu não me vejo
trabalhando com 45 anos, 50 anos, trabalhando como CLT, mano. Mas eu tatuando, eu me vejo com 70 anos tatuando, Sim. tá ligado? Esse é o lance. Então, tipo, eu encontrei, Isso mano. é verdade. Tem uma música, né, uma parte do Felipe Ret, né, que ele fala: encontre aquilo que você ama e depois morra por isso, tá ligado? Então, tipo, é isso, mano. Uhum. Tipo, eu encontrei. Agora vou morrer por isso, mano. Tipo, independente do tempo que for, tá ligado? No começo, esse lance da dualidade que você perguntou, mano, no começo eu tinha muito isso. Falava, caraca, mano, quanto que vai ser o tempo, que não sei o quê. Não, mano, a minha preocupação é a minha agenda da minha semana, das minhas 2 semanas. Uhum. Preocupação. Tipo, uma tatuagem de cada vez, tá ligado? E criando conteúdo. Eu tô aprendendo agora. Porque o lance, mano, não é só. Pra mim seria um sonho, só tatuar e acabou, tá ligado? Uhum. Que era na época das antigas, né? Agora não, mano. Agora você tem que tatuar, você tem que fazer, filmar, você tem que criar qual que é o tipo do conteúdo que você quer fazer, você tem que ter mais engajamento na internet. Então, como é que você vai criar isso? Sabe? Não é só a tatu. E eu acho que, imagino também pra você, né, mano? O lance do podcast, tá ligado? Você criar conteúdo. A parte de gravar é a melhor, é a mais tranquila. Tá ligado? Mas esse é o lance, mano. Infelizmente tem que dançar conforme a música, mano. Tipo, agora é tudo. Agora tem que ser criado, né? Não é só a tatu em si, né? Agora eu vejo muitos tatuadores que estão bem hoje, mano. Eles têm um bom posicionamento na internet, eles sabem se comunicar muito bem. Então tem todo esse lance que eu tô começando a estudar agora. Não só a tatu e o desenho, porque isso eu vou estudar. Sim. Mas o lance da criação de conteúdo, sabe? O posicionamento e como se comunicar na internet, que é um lance que eu tô começando a estudar mais agora. Uhum. Se fosse pra você ganhar a mesma grana hoje, Gu, com que você ganha no CLT, a mesma grana, fazendo tatu, você toparia? Você assinaria esse cheque? A mesma grana, sim, mano. Sim. É que nem eu, mano. Se fosse pra ganhar a mesma grana, tipo, é só trocar. Ó, tu vai parar de trampar no CLT e trampar só de podcast e livro. Mano, ganharia, tá ligado? Por quê? Porque não é o dinheiro em si, tá ligado? Não é o dinheiro que me motiva, é o que me faz bem fazer, tá ligado? Exato. Tipo assim, e as pessoas olham só pra grana, se não dá dinheiro, então foda-se. Não é assim. E dá certo, mano. Se a pessoa for pensar só pela grana, mano, não vai dar certo, mano. Mais cedo ou mais tarde não sustenta, né? E aquilo também, né? Tipo assim, se fosse pela mesma grana, facilmente. Só que nem eu penso também da mesma forma para você no seu lance do podcast né, e vendendo os livros e tudo mais. Não é uma grana fixa, né? É uma parada que é altos e baixos, né? Tipo, pô, tem um mês que pô, fiz muitas tatuagens, tem outro mês que eu não fiz tantas, tá ligado? É mais difícil ainda porque, tipo, mano, tem um mês que você recebe bem, outro mês você não vai receber tanto. E aí, fazer, tá ligado? Aí você tem que ter uma média, o mês que deu legal e o mês que não. Você guarda uma grana, pro mês que não deu bom, você pega essa grana legal. Então, tipo, é uma outra parada, mano, porque você vai trabalhar só por você ali, tá ligado? Tipo, depende só de você, mano. Então, tipo, é uma outra parada. Você não tem aquela. O seu nome, né? É tudo, mano. Então, tipo, você não tem aquele negócio de beleza. Se der uma dor de barriga, e aí? Como é que vai ser? Não eu tenho minha segurança, eu tenho meus benefícios. Se der uma dor de barriga, continua ainda recebendo por fixo. Então, é muito difícil, tá ligado? Além disso, não tem aquela valorização, tá ligado? Não tem aquele pra galera que faz uma parada que nem a gente tá fazendo, né? De viver por conta própria, tá ligado? Então é um processo 1000 vezes mais difícil. Eu queria mesmo, mano, de verdade, largar o barco e meter o louco e viver só da tatu, mas ainda não dá, mano. Não dá. É uma parada que é um processo, sabe? E aí além disso, né, de tipo. Eu conheço muita gente, você comentou, né, que a galera que sai do seu estado pra ir pra um outro estado e, mano, isso eu acho muito foda, mano, muito foda, porque é uma coragem absurda, mano, tipo, a tatuagem, mano, pra você, os lugares que tem mesmo são nos grandes estados, em São Paulo, no Rio, em BH também tem uma cena muito boa da tatu. E no sul, mano, no sul também tem uma galera muito forte. Mas tirando esses outros lugares, mano, é muita gente que vai pra esses centros, né? Sim. Pra tatu, mano. Então, tipo, é um lance que eu admiro demais, mano. Eu admiro demais. Então,
Enfim, é todo um processo, né, mano? Não tem como. E acreditar, tá ligado? Esse é o lance. Se você não acreditar, mano, esquece. Tem que ter muita coragem, mano. Ter coragem, mano. Você tem que meter o louco. No começo, mano, pô, quando a gente fez o nosso primeiro podcast, eu tinha acabado de entrar como aprendiz no estúdio. Só que, mano, eu acho que eu até comentei no podcast, que eu procurei uns estúdios de porta, os caras, tipo, bateram a porta, tatuei muito tempo em casa, tipo, e aí eu consegui um estúdio perto de casa, só que eu não gostei muito, tipo, porque eu já entrei, a galera já tratava como se eu fosse, caraca, você já é tatuador e tal. Eu falei, mano, não, mano, eu quero procurar um estúdio pra ser aprendiz. Aí eu procurando vários estúdios, mandando no Instagram. E agora, depois de 2 anos, mano, eu tô num estúdio fixo e tô com uma clientela bem melhor, mano. Então, tipo, tô criando mais a minha clientela, tá ligado? Tô descobrindo mais o estilo que eu quero seguir. E, cara, e é isso, mano, 2 anos, sabe? Daqui 2 anos, como é que vai ser? Daqui 4 anos, 5 anos? Então, mano, tipo, eu sei que vai ter um progresso, mas eu prefiro pensar na minha semana, sabe? Nos meus próximos clientes, do que ficar. Se você ficar imaginando muito lá na frente, mano, você não vive, tá ligado? Você fica, tipo, caraca, mano, você fica travado, sabe? É o lance da ansiedade que a gente conversou. Então. Mas e cada ano que passa, mano, eu me apaixono cada vez mais. Mano, é uma parada, é um lance que, tipo, pra mim, né, mano, eu amo muito, sabe? Tipo, então, tipo, eu sempre. Se eu não tô tatuando, eu tô vendo algum vídeo de algum tatuador que eu admiro, ou algum evento, ou alguma tatuagem. É só tatu, tá ligado? Então, tipo. Pode crer. E o que eu amo, tá ligado? Então agora é viver, mano, até morrer por conta disso, tá ligado? Pra dar certo. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom, porque tem gente que vive a vida toda aí sem fazer merda nenhuma de bom, de útil, né? Pra ninguém, tá ligado? E a gente faz. Às vezes eu me pego. É raro esses momentos, tá? Tipo, é raro mesmo os momentos que eu me desanimo com podcast ou com qualquer coisa que eu faço. Mas quando acontece isso, cara, eu dou uma breve olhada assim no que eu fiz e de onde eu saí, tá ligado? Porque é bom a gente sempre olhar pra trás nessas horas, tá ligado? Nessas horas é bom a gente olhar pra trás, mano. Tem tipo aquela galera que fala assim, não pode olhar pra trás, mano. Tem que olhar pra trás nessas horas sim, porque aí você lembra quem você era, mano. De onde você saiu, tá ligado? Porque às vezes a gente fica muito olhando pra onde a gente quer chegar, tá ligado? E vê que tá muito longe. Mas, mano, olha de onde você já saiu, o passo que você já caminhou, velho. O passo que você já andou, tá ligado? Pra chegar aqui onde você tá. Então, nesse mundo que a gente valoriza muito o primeiro lugar, né? O cara que tá no pódio, o cara que ganha sempre, a gente esquece de valorizar as pessoas que já saíram de um lugar muito mais difícil, tá ligado? Correu muito mais de trás pra chegar, que é o meu caso, tá ligado? Recentemente agora eu falei uma coisa que eu me arrependi depois de ter falado, mas estava na empolgação, mano. Fui num pagode com minha mulher e tal, e aí a gente tava falando com um amigo nosso em comum, que eu chamei ele pra gravar, ele tá me enrolando, e aí a menina pegou e ouviu, né, e perguntou, tu tem um podcast? Aí eu falei, tenho. E é o melhor podcast do Acre. E eu não tô nem me engabando não, tá? Não é nem eu me engabando não, é só o fato, tá ligado? E depois eu falei, caralho, essa frase soou muito o que o Cristiano Ronaldo falou lá, né? Eu sou o melhor, posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Pois é, soou muito assim, tá ligado? E eu não queria que soasse assim, tá ligado? Mas porque assim, de onde eu saí, mano, com as condições que eu tive e que eu tenho ainda, pra pegar a estrutura da galera que tem uma estrutura muito melhor, tem apoio do governo, tem dinheiro pra caralho, tem as melhores câmeras, tem os melhores microfones, tem acesso a governador, a política, ao caralho, e os caras não fazem ainda um produto que preste, mano, é motivo de orgulho, pô. É motivo de olhar pra mim e falar, caramba, olha o meu produto, velho. Olha o que eu faço aqui, mano. Tipo, caramba, mano, isso aqui é surreal, tá ligado? Mano, e esse lance de você olhar pra trás ajuda muito no momento que você se sente, tipo, você fala, caraca, mano, bate, né, mano? A gente lida com esse lance, né, de criação da arte, Sim. né? Não tem como a gente é humano, mano, não tem como a gente ficar 100% um robô benzão, tá ligado? Tem vezes, tem horas que você olha e você fala, caraca, mano, o que eu tô fazendo e tal. E aí, esse lance de você parar e refletir da sua construção, de onde você chegou, tá ligado? É muito importante, mano. É muito importante porque te mantém no caminho, tá ligado? Te mantém no caminho, porque teve momentos que eu falava, caraca, mano, putz, eu fiquei muito tempo como aprendiz no estúdio que eu estava procurando, né? Eu fiquei muito tempo, eu falava, caraca, mano,
pô, velho, eu tô aqui já tá em mais de um ano, eu não saio ainda como aprendiz e tal. E aí eu sempre chegava no ponto, falava, cara, olhava pra trás, né? Eu e minha mina, mano, a gente conversou, ela me ajudou muito, mano, ela me apoia demais, sabe? Ela é minha fã número 1 e isso eu fico muito feliz, tá ligado? Porque ela me ajuda muito, mano. E ela fala, olha, encontrou o que você, tá ligado? Tipo, olha onde você chegou, pô. Que nem, você tá como aprendiz aqui no estúdio. No estúdio ali na Avenida Paulista, visível e tal, a galera conhece. E quando você tava tatuando na sua casa lá, que você tava procurando estúdio, você não tinha um estúdio pra achar, tá ligado? Sabe? Então, tipo, esse é o lance, tá ligado? De viver o momento e você reconhecer o caminho que você tá construindo, tá ligado? E é isso, mano. Tipo, esses momentos que é muito importante você manter a sua estrutura, né? Porque não é fácil, mano. É fácil. Você, pô, que nem, pra mim o mais difícil, mano, é que, tipo, é um lance do trampo que eu tô no CLT, acontece uma parada estressante e eu tenho uma tatu de 6 horas depois. E pra mim, tipo, mano, eu quero me dedicar ao máximo na minha tatu e no meu trampo também no CLT, tá ligado? Então, tipo, pra mim o mais difícil é dar o reset, beleza. Sim. Eu não posso pegar o que aconteceu de estressante no meu CLT e passar pra tatuagem, tá ligado? Eu tenho que. É o lance de dar o reset ali e ir pra tatu. E eu tinha muita dificuldade com isso. E agora eu tô aprendendo a lidar bem mais com isso, sabe? Tipo, beleza, não tentar acelerar mais o processo. Tipo, beleza, eu tenho 6 horas aqui, eu vou fazer essas 6 horas da melhor forma. Se não der tempo, tudo bem, a gente tem uma outra sessão, a gente marca uma outra sessão. Tratar também. Mas que seja uma experiência legal pra ele, tá ligado? Tipo, não é só, beleza, o cara vai lá, tatua e acabou. Não, mano, tipo, vamos trocar uma ideia, vamos. Por que você quer fazer isso, tá ligado? Tipo, toma um café, beleza, tipo, eu também gosto de dar uns adesivos, eu tenho um A4 também, tá ligado? Um desenho que eu fiz, e aí eu passo pra aquela pessoa com um agradecimento e tal, e depois eu peço um feedback, vou trocando ideia. Então, tipo, não quero que seja só uma parada que seja um pastel, tá ligado? E, tipo, pô, a pessoa chega, pegou. Não, mano, tem que ter uma experiência, porque, pô, você tá colocando um negócio ali na pessoa pra eternidade, tá ligado? Eu quero que ela. O ponto que eu tô estudando mais sobre isso também é, tipo, o lance de você criar memória, sabe? Você não só. O lance de você criar uma experiência legal para aquela pessoa, sabe? Tipo, não só tatuou e acabou, sabe? O lance não é só esse. Você, tipo, tratar aquela pessoa como se fosse, mano, você entender que aquela pessoa tá passando por um momento ali que vai ser único para ela, tá ligado? Porque, tipo, pô, uma tatuagem tá colocando no corpo dela, mano. Então tem que ser uma experiência legal. E aí o lance do trampo, do CLT, não me interferir na tatu, é um lance que eu tô aprendendo a lidar bem melhor do que no começo, sabe? Com essa questão da dualidade, trocou uma ideia. Então é um processo, mano. É um processo e lógico, né, mano? Tipo, e tem que ter, mano. Eu admiro muito esse pensamento, porque tem que ter esse lance do, beleza, eu sou melhor, mano, do que eu faço, tá ligado? Eu sou melhor. Tipo, ter essa confiança, tá ligado? Isso é muito foda, mano. Isso é muito. Depois que eu saí de aprendiz, a minha tatu melhorou mais ainda. Depois que eu fui considerado, no estúdio que eu era aprendiz, e que eu fui considerado tatuador, minha tatuagem evolui mais ainda, mas é só pelo psicológico, tá ligado? Tipo, eu sabia o que eu tava fazendo, só que quando eu saí do estúdio, que a galera falou, beleza, agora, Gu, você fez todos os processos aqui que a gente pediu, e você é tatuador, mano, agora a gente vai tratar você não como aprendiz, tá ligado? Tem um lance meio que, caraca, eu vou meio que te dar um exemplo. Tá ligado aqueles motoclube? Mas, pô, não é motoclube, né? Não é a mesma coisa, mas é o que eu tô pensando agora. Tipo, que não tem um aprendiz no motoclube, tem o cara que é o hierárquico ali, que aí trata o aprendiz de um jeito. Aí a minha tatu melhorou depois que eu fui considerado tatuador pelo estúdio, sabe? Pode crer. Tipo, é um lance muito louco, mano, muito louco. O psicológico, como influencia muito, né, na parada. Tipo, se você não tá legal, mano, não tá legal, tá ligado? Tanto é que a gente tava conversando, mano, pra participar aqui, né? Teve na última vez que a gente tentou agendar, e aí ia ser por tanto tempo. Aí você falou, mano, Gu, pô, mano, não quero fazer o nosso podcast, trocar ideia por um horário fixo, mano. Vamos deixar o bagulho, tá ligado? Tipo, até me. Foi.
até flui melhor, tá ligado? Então esse é o lance com que eu tô fazendo um comparativo com a Tatu também, sabe? E aquilo também, mano, tipo, eu vejo também. É engraçado, né? Tipo, a gente tá fazendo os nossos paralelos, né? Tipo, você tá pegando as eu tô pegando a minha com a Tatu também. Tipo, mano, quem curte, quem comenta, quem reposta, mano, às vezes são as pessoas que eu nem conheço, tá ligado? E, tipo, ou são os clientes que apareceram pela internet e uns parceiros que tá, né, uns amigos que você conhece a mocota, que mora aqui na região, curte, não comenta, sabe, não reposta, só um repost, sabe, tipo, não tem aquele incentivo. E a pessoa que você nem conhece, que mora em outro lugar, te dá aquele incentivo, sabe? Então é muito louco parar pra pensar nisso, mano, é muito louco. E aí, no momento que você chegar num lugar que você quer chegar, você vai mandar todo mundo se fuder, tá ligado? Vai mandar todo mundo se fuder e aí vai aparecer aquelas pessoas que falam, caraca, nossa, mano, conheci aquele cara lá nossa, parceiro, eu conheço, estudou comigo, mas e aí, mano, você não, nem um mínimo você fez, sabe, tipo, de incentivar, de ajudar. Uma curtida já ajuda, um comentário já ajuda, um repost já ajuda, tá ligado? Não, a gente não quer, a gente tá pedindo, pô. Às vezes eu fico também naquele lance de, caraca, pelo amor de Deus, me dá uma curtida, me dá. Mas, pô, mano, é só Caraca, você não tá dando dinheiro, tá ligado, pra pessoa. Pô, você só tá curtindo, mano. Você só tá de uma maneira pequena, tá ligado? Que ajuda pro algoritmo e tudo mais, tá ligado? Sim. Mas é foda, mano. É muito louco parar pra pensar nisso, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai mandar todo mundo se fuder, Joe. Tenho certeza. Vai mandar todo mundo se fuder. Falar que eu construí aqui. E aí os caras vão olhar pra nós e vão dizer que tá desumilde. Tá desumilde, ó. Ficou famoso, ó. Perdeu a humildade. Sempre assim, né? Ele tá desumilde. Falei, mano, desumilde eu nem te conheço, porra. Mano, eu nem te conheço nem quem tu é, velho. Tu é o quem? É porque eu falar isso agora não faz sentido. Mas eu falar isso quando eu estiver bem, vai fazer sentido. Mas esse é o lance que é da hora que você acabou de comentar. A sua mente já tá aqui, ó. Eu já sou. Você pensando que você já é o melhor da parada ali, você já vai ser. Então, esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Porque eu não preciso que ninguém fale pra mim, não, mano. Eu sei já que eu sou o melhor. Eu não preciso que ninguém fale. Só que, tipo assim, já que ninguém fala, eu vou ter que falar. Tá ligado? Já que ninguém fala que eu sou o melhor dessa porra, eu vou ter que falar, porque tipo assim, ninguém viu lá, né? A Continet lá, meu amigo Giovanni Calegari fez uma matéria minha lá do meu podcast. Obrigado, Giovanni Calegari. Mas depois de 7 anos, né? Depois de 7 anos, alguém me deu um reconhecimento que eu mereço, tá ligado? Mas tem muito mais portais em Rio Branco, tem muito mais sites em Rio Branco, tem muito mais influência em Rio Branco, tem muito mais lugares em Rio Branco, tem muito mais TV em Rio Branco que eu acho que eu deveria estar e nunca fui chamado, tá ligado? Mano, tem gente que, pô, eu conheço, mano, gente que começou a cantar nas noites, não tá nem com 5 meses, já foi chamado para programa de TV, pô. Isso é por talento, isso é por mérito? Não, é porque conhece as pessoas de lá, tá ligado? Porque se fosse por mérito mesmo, pô, em 5 meses na noite, em 5 meses na noite a pessoa não tem nem lugar fixo pra tocar ainda, mano, aqui em Rio Branco. A concorrência é muito grande. E o cara tá no programa de TV. O que você acha pra chegar, pra falar com essas pessoas, o que você tem o que fazer, sabe? Pra chegar nesse lugar da televisão, você tem algum... O que você acha, mano? Tem que babar ovo. Mano, eu vou falar português correto. Tem que babar ovo de gente que eu não gosto, mano. Tem que babar ovo de gente que... Não é nem babar ovo de gente que eu não gosto, é babar ovo de gente que quer ser babado, tá ligado? É fazer... Porque tem uma diferença, mano. Tem uma diferença de network, que isso aí eu acho válido, tem que fazer mesmo, e eu faço, com pegar atalhos. E aí eu já não faço, tá ligado? Pegar atalhos é conversar com fulano que conhece ciclano, que conhece fulano pra poder... Eu não quero desse jeito, mano. Eu não quero dessa forma. Eu não quero ganhar destaque porque eu conheço fulano. Eu não quero ganhar destaque porque eu conheço ciclano. Não quero. Se for para ser assim, eu prefiro ficar no anonimato para sempre. Eu quero ganhar o destaque porque eu mereço. Eu quero que a pessoa olhe pro meu conteúdo, olhe pro que eu faço, escute o que eu faço, e aí sim, fala, caramba, esse cara merece um reconhecimento, porque ele é bom. Agora, se não for dessa forma, se for porque você vai ter que fazer parte da patotinha dali, do influência dali. Mano, desculpa, mas não quero. Tá ligado? Porque eu quero ser livre pra falar o que eu quero ser livre pra colar nos eventos que eu quero colar, eu quero ser livre pra poder votar no político que eu quero sem ter que tomar parte de ninguém, eu quero ser livre pra fazer o que eu quero, tá ligado? Colar na quebrada que eu gosto de colar, e essa galera precisa fazer parte da patotinha deles que eu não quero fazer, mano.
tá ligado? E eu também nem sei se eles me querem lá, mas eu também já tô dizendo que se me quiserem eu não quero, entendeu? Não, é isso. Eu acho que isso não é só... mano, em todo canto, mano. Todo canto vai ter a galera, vai ter a patotinha que é mais famoso, que aí você tem que ter aquela babação de ovo, e eu também não acho da hora não, mano. É uma parada que você tem que construir o seu negócio e acreditar naquilo. Não tem por onde correr, tá ligado? E aí, mas é aquilo também, que é o que você tá falando, é diferente de um network, tá ligado? Claro. Você ter algum evento importante, conhecer tal pessoa, aí faz sentido. Agora, é bem diferente de uma babação de ovo. Babação de ovo já é uma parada totalmente... A pessoa tá pouco tempo na carreira ali, já tá sendo reconhecido, alguma coisa tem, tá ligado? Exatamente, pois é. E network eu faço, mano. Faço com muita gente. Inclusive, eu tenho uma gratidão enorme aos jornalistas daqui de Rio Branco, que são pessoas com quem eu aprendi muito, tá ligado? E tem sempre a porta aberta no meu podcast. Inclusive, porra, o Giovanni Calegaro é um amigo meu que eu só consegui fazer através do podcast, tá ligado? Foi um grande network que eu fiz na minha vida e foi o cara que conseguiu dar visibilidade pro meu podcast. Fez uma matéria pra mim lá e tal, muito bonita, muito legal. Então, essas coisas, elas são importantes, elas vão sempre existir, mano, tá ligado? Agora, uma coisa que não dá pra fazer é você se submeter, tá ligado? É fazer o conteúdo da moda, que é outro bagulho também que eu não vou fazer. Eu faço muito aquilo que eu acredito, tá ligado? Tipo assim, um bagulho que eu falava, né? Os caras falam, por que tu não faz um conteúdo em vídeo? Eu falei, mano, olha os caras que estão fazendo conteúdo em vídeo aí. Os caras tem nem 100 views, mano. Então o problema não é o vídeo, tá ligado? Porque se fosse o problema ser o vídeo, por que esses caras não estão bombando também? Porque, mano, da mesma forma que tu não dá atenção agora fazendo conteúdo em áudio, tu também não vai me dar atenção fazendo em vídeo, fazendo em cinema, fazendo em teatro, fazendo qualquer que seja a parada. A questão não é o formato, mano. A questão é que as pessoas, elas são... Porra, pega o exemplo do Nerdcast, mano. O Nerdcast é o maior podcast do país. E os caras são em áudio até hoje, mano. Até hoje, mano. Mesmo depois do Flow, os caras continuam sendo o maior podcast do Brasil, mano. E os caras são muito grandes. Por quê? Porque os caras, mano, os caras estão além. Os caras ultrapassaram esse bagulho de formato. Os caras estão além do formato. Os caras são a própria essência do bagulho. É o que eu quero me tornar, mano. Eu quero que daqui a 10 anos, Dogo, o meu nome e o meu podcast ainda seja relevante. Eu não quero que daqui a 10 anos esqueçam quem eu sou, o que eu fiz. Por quê? Porque eu vou continuar tendo 2 programas semanais, pô. Quer você escute ou quer você não. E esse é o lance, mano. Esse é o lance do processo, né, mano? Tipo, a gente tá criando um trajeto ali, tá ligado? Um caminho. E é continuar, mano. É a constância, né? Esse é o mais difícil, né? Você ter aquela constância, aquela mesma pegada, né? É um processo que demora, né, mano? Tipo, demora. Tem que fazer. Tem coisas que demoram, mano. Inclusive, coisas que demoram, que esse podcast demorou pra ser marcado, demorou pra acontecer, mas aconteceu. Quero te agradecer mais uma vez por ter colado aqui. Sua terceira participação, eu esqueci de mencionar, eu até anotei, mas esqueci de mencionar no começo. É a sua terceira participação no meu podcast, mas é a sua segunda participação na plataforma. Porque você participou em outubro de 2022, né? Na plataforma. E colou dia 19 de dezembro de 2023, participando do episódio 600, né? Ou foi 500? 500. Com a... Episódio 500. Foi com a Taluane, eu acho. É isso mesmo. Foi com ela. Não, perdão, foi episódio 400. Faz tempo, velho. 400, com a Taluane Nascimento. Já estamos no 600, estamos indo pro 700 em breve. Então, é isso, Gu. Como você já sabe, o final do programa é lugar de fala do convidado, onde o convidado pode falar o que quiser, falar aquilo que eu talvez não tenha perguntado, porque é um bate-papo que fluiu muito bem. Fica à vontade, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Que isso, cara. Agora eu quero o próximo convite. Quero participar do 700, com certeza. Da quantidade, né? Mas, cara, obrigado, mano. Obrigado pelo convite. Eu gosto de conversar com você, cara. Você é sensacional, mano. Tipo, e a conversa flui. E eu me sinto muito à vontade, sabe? Não fico ansioso nem nada de trocar uma ideia. Tipo, eu sinto muito à vontade aqui de conversar e falar, só falar do que eu amo, mano. É tatuagem, sabe? Então, eu só tenho a agradecer e obrigado pela oportunidade. E tô ansioso pra próxima aí, quando... Daqui a 70 anos. 62 anos, pô.